que está lá em Mateus, no capítulo 2. Estamos numa série de ministrações intitulado Terminando Bem. E nós vamos na semana que vem, no dia 27, terminarmos essa série. Agora em dezembro, estamos terminando o ano e nós precisamos terminar bem. E nós vamos ler, dentro desse assunto do Natal, um texto, e eu prometo não me delongar. Mateus capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Se você pudesse colocar de pé, nós lemos a palavra de pé. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles uma precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. E depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. E prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, e entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações e ministre vida sobre nós. É o que nós oramos, Pai, desejosos de entregar um presente ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar. Sabe, irmãos, qual o verdadeiro sentido do Natal? Outro dia alguém me contou uma história de uma pessoa que chegou num restaurante e viu um grupo de amigas. E nesse grupo de amigas, ela chegou, se aproximou e perguntou para elas: ué, vocês estão aqui nesse restaurante, estão comemorando algo importante? E alguém que estava no grupo disse: nós estamos comemorando o aniversário de 2 anos do filho aqui da fulana. E ela olhou e perguntou: mas onde está a criança? E elas disseram: não, a criança nós deixamos com a avó, ela está com a avó lá na casa. Enquanto está cuidando, enquanto a gente está aqui celebrando, a criança está lá. A gente só está aqui para celebrar essa data. Parece cômico, mas na verdade é assim que muitos hoje fazem com o Natal. Enquanto nós celebramos, enquanto nós estamos celebrando aquele que nasceu, aquele a quem celebramos fica longe da festa enquanto nós fazemos essa festa. O verdadeiro sentido do Natal talvez pode ser expressado através de uma outra história que eu vi, de um menino que o seu pai já havia falecido, e esse menino foi questionado pelo professor da escola o que ele gostaria de ganhar no Natal. E aquele menino então pensou e lembrou que na sala da sua casa havia um porta-retratos bem bonito com a figura do seu pai. E o menino então, ao lembrar daquela imagem tão linda do seu pai sorrindo e alegre, ele disse baixinho para o professor: ah, professor, de Natal, eu gostaria que o meu pai saísse daquele quadro, saísse daquela moldura e estivesse conosco aqui outra vez. Você sabe, foi isso justamente o que aconteceu no Natal. Deus rompeu as barreiras e Ele chegou até nós. Ele saiu
da moldura da eternidade, inatingível, e entrou no nosso mundo, se tornou o nosso Pai em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando chegou o tempo, na plenitude do tempo, no tempo determinado de Deus, o Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido de judeu, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele pudesse nos adotar como seus próprios filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus mandou o seu Espírito Santo aos nossos corações, para que tenhamos o direito de falar com Deus e chamá-lo de Abba Pai, o nosso querido Paizinho. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, 4 e 6. É na cruz do Calvário, quando Jesus morre, que Deus removeu para sempre o elemento, o vidro, aquilo que nos deixava para fora da vontade de Deus, que fazia separação entre nós e o nosso Deus, o nosso pecado. E como diz a Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. Então Ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. Ah, meu irmão, é uma grande oportunidade de dizer glória a Deus. Sabe, quando Jesus morreu naquela cruz pelos nossos pecados, havia um templo em Jerusalém. E nesse templo um véu, uma cortina que fazia separação entre o santo lugar e o lugar santíssimo, o santo dos santos. E essa cortina vedava a presença de Deus, mas quando Jesus em carne morreu, esse véu foi rasgado e o caminho para a presença de Deus foi aberto. Por isso, por Jesus, porque Ele veio, porque nós estamos cantando que Ele se tornou homem, habitou entre nós, é por isso que o nosso acesso a Deus ficou livre. O Pai deixou de ser uma moldura, o Pai deixou de estar preso numa imagem e veio e habitou entre nós. Foi justamente por esse propósito que Jesus nasceu, abrir para nós um caminho que nos leva a Deus. E esse é o maior presente que a gente poderia receber. Esse é o maior presente que qualquer um de nós pode receber na vida. Enquanto nós falamos, irmãos, de coisas difíceis que acontecem conosco, a gente não pode deixar de ter em mente de que eu e você que recebemos a Jesus, em que Jesus nasceu no nosso coração, ah, meu irmão, nós temos livre acesso à presença de Deus. Mas a gente vai ver dentro dessa narrativa que nós lemos, esses personagens curiosos que foram até Jesus para entregar um presente. Para receber esse presente, mas também para entregar um presente. Como nós que já recebemos, temos a noção de que esse acesso está livre em Deus, mas nós, nessa noite, temos a incumbência de entregar algo ao Senhor. E eu falo desses personagens curiosos porque há muita especulação a respeito desses magos que saem do Oriente em direção a Jesus. A tradição diz que são 3 reis magos, a gente vê isso nas cenas do presépio, e na verdade não é nada daquilo. Não são 3 reis, eles não são reis, e eles não apareceram no dia do nascimento de Jesus. Desculpa se eu estraguei todo o seu presépio, se você pagou caro nele, vai ter que jogar fora. Não tem problema, deixa lá, para representar. Mas na verdade, esses reis, que não são reis, na verdade, foi esse dito rei para poder fazer dessa história melhor, mas eram astrônomos, pessoas que estudavam as estrelas, sábios. Podemos chamá-los de sábios, gente inteligente, que sabia a movimentação do céu. E eles vêm de uma tradição onde eles são ali de uma das tribos, de um dos filhos de Adão, e eles recebem essa direção de que no tempo oportuno, quando vissem aquele sinal do céu, era o sinal de que o Salvador havia chegado à terra. E aqueles homens prestam atenção nesse sinal e vão em direção a essa aventura de encontrar o Salvador. E eles são, a estrela aparece no Oriente, eles sabem que algo aconteceu por lá, e eles vão direto no lugar onde eles pensam ser o lugar onde Jesus nasceu. O rei nasce no palácio. Então eles vão a Jerusalém, no lugar onde o rei estava, e eles perguntam pelo novo rei que havia nascido. Herodes, então, fica surpreso com aquela chegada daqueles homens que tinham, e vai dizer para eles: deixa eu checar os nossos livros, porque não sei de nada dessa história. E ele então manda chamar os mestres da lei. Os mestres da lei sabiam
Eles sabiam que o Salvador nasceria e que esses sinais eram sinais verdadeiros e que algo havia acontecido. Então Herodes libera e diz assim: olha, não é aqui que nasceu, mas a tradição, aqui os nossos estudos apontam para o lugar do nascimento do Senhor, é em Belém. Vão até lá, vejam se aconteceu alguma coisa, voltem aqui, me contem para eu também ir e adorar esse novo rei. Mas na verdade não era essa a intenção de Herodes. Herodes tem a intenção de exterminar com essa nova onda que se vem para mexer com a sua estrutura de governo. Então os sábios saem dali, e quando eles saem de Jerusalém, eles enxergam novamente a estrela que os tinha indicado tudo que iria acontecer. Então o seu coração se enche de alegria e a estrela para justamente ali nos seus cálculos onde estava Jesus. Jesus já não estava mais na estrebaria, não estava mais na cena que nós conhecemos do nascimento de Jesus, tanto é que ali ele chega, logo depois Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo, ou seja, quando os reis já chegam lá, quando esses sábios chegam lá, Jesus já tinha mais ou menos aí uns 2 anos. Mas quando eles chegam, eles trazem presentes, eles entregam aqueles presentes e o adoram. E ali, irmãos, esse é um sinal profético das nações que viriam até o Mestre para adorá-lo. Jesus já nasce para apontar algo muito poderoso, que as nações um dia estariam rendidas ao Senhor. E eu quero dizer, meu irmão, que esse dia está chegando onde toda língua vai confessar, todo joelho há de se dobrar e declarar que Cristo é o Senhor. Mas eu quero tirar aqui, nesses 5 minutos que me restam, 3 princípios básicos para que a gente também entregue, faça, termine bem no nosso objetivo de entregar um presente para Jesus nessa noite. Se esse é o seu objetivo de entregar algo para o Senhor, se esse é o seu objetivo de agradar a Deus com as suas ações, se esse é o seu objetivo de adorá-lo com tudo que você é, com tudo que você tem, eu tenho 3 dicas para você. Você precisa seguir a rota que esses sábios seguiram. A primeira coisa para quem quer agradar a Deus e trazer esse presente para o Senhor, a primeira coisa é seguir os passos desses sábios que tiveram uma revelação que ninguém mais teve. Para acabar bem, para chegar nesse fim da história e cumprir o nosso objetivo de entregar esse presente, nós precisamos ter uma revelação que ninguém mais tem. Ou seja, eles estavam olhando para o céu. Eles estavam olhando com seus olhos fitos no céu. Meu irmão, eu quero dizer para você o seguinte: o céu é um termômetro para todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. O céu, no que eu digo, são os sinais daquilo que Deus está fazendo. E nós estamos vivendo dias de grandes sinais de Deus. Meu irmão, o sinal mais latente que nós estamos vivendo é da segunda vinda do Senhor. A sua segunda vinda é tão certa quanto foi a primeira. Assim como os homens já sabiam que Ele viria à terra, meu irmão, nós sabemos que Ele virá para nos buscar como igreja. Os mestres da lei sabiam quando Jesus chegaria. É eles que direcionam os sábios até Belém. Todo mundo sabia que aquilo ia acontecer. A segunda vinda, meu irmão, não é como a primeira. A primeira todo mundo sabia que iria acontecer, mas não estavam prestando atenção. A segunda é um pouquinho pior, porque a segunda virá de surpresa. Mateus 24, do 45 ao 51, vai dizer para nós que Ele virá. Será chegada como um ladrão, sem prévio aviso, inesperada. Será em uma época, irmãos, em que as pessoas vão estar duvidando dessa segunda vinda. Será como nos dias de Noé. Eles não acreditavam no dilúvio, continuaram comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, não se importavam com o aviso solene de Deus. Vigiai, vigiai, estade sobre aviso. Você, meu irmão, uma pergunta para você: você está preparado para essa vinda do Messias? Perguntaram para John Wesley uma vez: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E Wesley respondeu: o que eu faço todos os dias. O que eu já estou fazendo todos os dias. Eu já estou me preparando hoje. Se Jesus vem hoje, volta hoje, na primeira vinda,
ninguém quis saber. Os homens vieram do Oriente procurando um sinal. Quem estava tão próximo não percebeu. Na segunda vinda, meu irmão, as coisas vão acontecer antes que a gente espere. Tem muita gente, meu irmão, que está vendo, mas não está enxergando. Tem muita gente que está dormindo, mas não é nessa hora que a gente precisa estar alerta, acordado. Jesus vai voltar. O Mestre virá. Existem mais de 300 referências proféticas só no Novo Testamento sobre a segunda vinda de Jesus. E essa palavra é inerrante, essa palavra é infalível. Meu irmão, o Deus que nós servimos é um Deus que não mente, que certifica a realidade da segunda vinda de Cristo. Em João, no capítulo 14, versículo 3, ele diz: eu vou, mas quando eu voltar, eu vou buscá-lo para morar comigo nas mansões celestiais. Apocalipse 3:11 diz: eis que venho sem demora. Mateus 24:30 diz: então aparecerá no céu o sinal da volta do Filho do Homem. 2 Pedro 3:10 diz: virá como um ladrão o dia do Senhor. Meu irmão, os sinais proféticos apontam para a preparação desse cenário. Meu irmão, a Bíblia é clara quanto a isso. Daniel vai dizer que o saber do homem se multiplicaria. Seria um século da propulsão a jato, da cibernética, do computador, da internet, da engenharia genética, da tecnologia. Em Mateus 24 diz que o engano religioso tomaria o ocultismo, o orientalismo, o messianismo, o espiritismo, nova era, o pentecostalismo sem cruz, a ciência que se une ao místico. Em Mateus continua dizendo sobre as convulsões naturais, sociais, políticas, guerras, fomes, epidemias, terremotos, a multiplicação da iniquidade, a sociedade hedonista, voltada para si mesmo, sem absolutos, o pansexualismo, a imoralidade, o despudor, a pornografia, a maldade, a violência, a apostasia, muita gente desertando a fé, o descompromisso, o racionalismo, o secularismo, liberalismo, o ecumenismo. Em 2 Tessalonicenses 2 diz que o anticristo viria, a unificação política, a unificação religiosa do mundo, a nova era, o sistema unido contra a vontade de Deus. Muita gente, irmãos, viu a estrela naquela época, mas só os sábios seguiram a direção que ela apontava. Ei, meu irmão, nesse culto de Natal, você quer dar um presente para Jesus? Olhe para o céu. Olhe para o céu, fique atento aos sinais, porque Ele está chegando, o Senhor está chegando. Você está seguindo a direção que essa estrela está apontando? Nós não sabemos o dia nem a hora, mas uma coisa nós precisamos estar alerta, igreja de Deus. Uma coisa nós precisamos estar a par, santos do Senhor, é estar atento aos movimentos do céu, porque Ele virá para buscar a sua igreja, aleluia. Santo é o nome do Senhor. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar uma noiva preparada, ataviada, adornada, limpa, cheirosa, bonita, para encontrar com Ele eternamente. Você está olhando para os sinais? Ou você está olhando para isso tudo e você não está acordado? Tem muita gente que não está acordando. Tem muita gente que está vendo isso tudo acontecendo na nossa volta. Meu irmão, não é porque eu sou bitolado, não é porque eu sou apocalíptico, eu gosto de falar dessas coisas, mas eu, como seu líder espiritual, eu preciso balançar você nessa noite e dizer: olhe para o céu, olhe para a estrela, veja os sinais do Senhor. Então, se você quiser, meu irmão, você precisa olhar para cima. Segunda coisa, não é só olhar para cima, é ser obediente a essa estrela, porque só eles seguiram. Quantas pessoas viram aquela mesma luz e ficaram do jeito que estavam? Não é só saber o que está acontecendo. Fácil a gente dizer que o tempo está difícil, fácil a gente saber que a vinda de Jesus está próxima, fácil é saber que as coisas estão cada vez piorando, que a volta do Senhor está bem perto. Mas, irmão, o difícil é seguir em direção ao encontro com Jesus. É uma jornada que demanda de nós.
É um caminhar que vai fazer com que você saia do lugar onde você está e vá ao encontro daquilo que esses sinais estão mostrando para você. Não adianta eu olhar o sinal e continuar a minha vida do jeito que eu estou. Olhe tudo que está acontecendo e se ajuste a esses sinais. Vá em direção àquele que nasceu. Sai em direção ao que Deus apontar para você, meu irmão. Você quer entregar um presente para Jesus? Sai em direção àquilo que o Espírito Santo está apontando. Quantas pessoas nesse tempo precisam de um relacionamento sério com o Senhor, precisam de um compromisso sério com Deus, precisam ser acordados na sua vida espiritual. Não adianta você estar onde você está, você tem que se mover num relacionamento mais próximo de Jesus. E mesmo quando situações vão tentar tirar você da rota, você precisa ter zelo no Espírito, sensibilidade no Espírito para entender o que o Senhor está dizendo. Olha Herodes dizendo, vai lá, vê como é que está e volta aqui. Mas a Bíblia diz que divinamente alertados. Tem muita gente, irmãos, que já deixou de ser divinamente alertado. Sabe por quê? Porque o coração endureceu. E o Espírito Santo está falando uma vez, e o Espírito Santo está falando 2 vezes, e o Espírito Santo está falando 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Mas tem um dia, irmãos, a graça é a graça de Deus, mas um dia a porta da graça se fecha. E nós precisamos, irmãos, ter clareza de que os sinais estão apontando, mas eu preciso caminhar em direção a Jesus. E mesmo quando alguma coisa tenta me tirar da rota, eu preciso dar ouvidos, estar atento aos sinais que divinamente eu sou alertado. Porque o Espírito continua falando sobre a igreja. Meu irmão, se o Espírito Santo fala com você, erga a sua mão para o céu. Agradeça ao Senhor nessa hora. Levanta a tua mão. Dá um glória a Deus se o Espírito Santo ainda fala com você. Porque tem muita gente que o Espírito Santo não fala mais. Está fazendo aquilo que é a vontade errada, contrária. Está lidando com o lixo, com o que é impuro, com aquilo que é fora da vontade de Deus. E continua progredindo, prosseguindo, como se nada tivesse acontecendo. Você está indo na rota contrária, fazendo aliança com aqueles que vão matar Jesus. Com aquilo que tira a presença, que impede o mover de Deus. Tem gente que está voltando para Herodes para contar o que está acontecendo, ele se alegra porque fez amizade com o rei. Meu irmão, nós precisamos ter intimidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem não falha, é Ele que é fiel, é Ele que sabe o futuro, é Ele que conhece todas as coisas. Você é direcionado pelo Espírito, porque só vai chegar lá quem é direcionado pelo Espírito. Deus vai usar maneiras extraordinárias para falar com você. Como já tem falado, profetas que se levantam, coisas que acontecem, sonhos que você tem, mas fique atento aos sinais simples de Deus. A sua Bíblia continua sendo Bíblia, o seu joelho dobrado no quarto continua tendo poder para que a boca de Deus se abra. Fique atento, não abra mão da voz de Deus. Ei, meu irmão, estou fazendo um apelo no nome de Jesus. Não abra mão. Em 2021, você precisa ser movido pelo Espírito de Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Ei, eu sinto a presença do Jesus Cristo, o menino que nasceu, morreu e está vivo em nós, entre nós. Terceira coisa, para terminarmos. Primeiro, você precisa ter uma revelação que ninguém tem. Busque, se esmere, procure o Senhor, esteja atento. Segundo, seja movido pelo Espírito, intimidade com o Senhor. Não seja movido por aquilo que você vê, seja movido por aquilo que Deus está falando. Terceira, não seja movido por aquilo que está acontecendo agora, tenha uma visão de futuro. Aqueles sábios só chegaram porque eles tiveram uma revelação, viram uma luz que ninguém mais viu, que ninguém mais percebeu. Alguns viram, mas não perceberam. Saíram em direção à procura. É aqui, onde que é? E às vezes nem tudo é claro. É por isso que o Senhor vai deixar algumas coisas escurecidas na sua vida. Porque relacionamento com Deus é dependência diária. É aqui, não é aqui, é onde é? É aqui.
Senhor, me indica, eu preciso. Nem tudo vai ser claro para você, meu irmão. Tem hora que você vai ter que dar passos de fé. Tem hora que você vai ter que crer que o Senhor vai fazer porque Ele é fiel. Tem hora que você vai ter que obedecer à voz de Deus, mesmo quando todo mundo te chama de maluco. Vai ter hora que você vai querer, pessoas vão querer fazer alianças com você para impedir o mover de Deus. Você tem que estar atento para dizer, não, nessa rota eu não vou. Mas a terceira coisa é que a gente não pode, para entregar esse presente a Jesus, eu preciso ter uma visão de futuro. Eu não posso ser apegado ao presente. Porque nem sempre o presente revela o potencial do futuro. Nem sempre é tão nítido ver o que está acontecendo. Os presentes que aqueles sábios trazem não diz respeito ao presente momento que ele vê Jesus, que eles veem Jesus. Olha eles trazendo, vindo do Oriente, trazendo das especiarias as melhores. Eles trazem ouro, incenso, mirra, mas quando eles batem, eles com certeza encontraram nas casas das mais humildes. Talvez um palácio eles esperavam, mas encontraram uma casa humilde, um carpinteiro e uma adolescente recém-desposada. Talvez procuraram serviçais, mas encontraram ninguém, os dois sozinhos. Um ambiente que não condizia com a visita de gente tão ilustre que vinha de tão longe. Mas, irmãos, quando eles chegam diante daquela situação, porque tem coisas que acontecem, irmãos. Eu não sei se você está ouvindo a voz do Espírito nessa mensagem, mas eu quero dizer que às vezes tem coisa no presente que não vai mostrar o valor, o potencial que tem o futuro. E tem gente que se perde quando olha no olho natural. Você imagina aqueles sábios chegando, olhando aquilo tudo humilde e dizendo, não, aqui não. Vocês têm certeza? Vocês comeram feijoada ontem, dormiram e tiveram esse sonho aí, foi um pesadelo que vocês tiveram. Esse negócio de visão de estrela não está certo. Mas quando eles entram naquela casa humilde e vê aquele menino envolto em faixa, junto com a sua mãe deitado na cama, eles olham aquilo e a Bíblia diz que eles o adoram. Porque, irmãos, a adoração é a linguagem daquele que não é preso no presente, mas consegue olhar as coisas no futuro. Adoração é para quem não tem os olhos presos naquilo que se vê, mas naquilo que se espera. Porque nem sempre aquilo que eu vejo condiz com aquilo que eu creio, mas isso não rouba um coração adorador. Meu irmão, esse ano tantas coisas quiseram roubar a tua adoração, mas nada, nem ninguém vai roubar um coração adorador. Nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia, por um minuto adore o Senhor. Se você ainda não viu, mas creu, adore a Deus. Libere uma palavra de adoração ao Senhor. Exalte o nome de Jesus. Adore, meu irmão, adore. Vamos, adore. Se você não viu, o pastor ainda não viu, adore, porque adoração é a linguagem de quem ainda não viu, mas sabe que vai acontecer. Meu irmão, adoração é mais que louvor. Louvor, sim, é importante. Louvor fala dos atributos. Eu ouvi uma vez a pastora Helena Tanuri falando sobre isso. Me chamou a atenção, eu me lembro agora. E ela estava dizendo qual era a diferença entre louvor e adoração. E ela estava dizendo, o louvor é realmente isso, é trazer à tona os atributos, as características, as ações de Deus. E o que estavam fazendo aqui agora é louvor a Deus. O que nós fizemos no momento de adoração, nós louvamos a Deus. Nós dizemos, Senhor, na oferta, nós estávamos louvando, é o nosso período de louvor a Deus. Mas a adoração, irmãos, é mais. Porque é assim, para você entender, adoração é intimidade, adoração é relacionamento, adoração é comunhão direta, adoração é só para quem tem compromisso, adoração é para quem entende o que está fazendo. A pastora Helena Tanuri uma vez contou uma história de uma mulher que tinha sido deixada no último andar de um prédio pegando fogo. E ela estava lá,
em apuro, no meio das chamas. Então os bombeiros chegaram, colocaram a escada Magiros, mas nada chegava ao lugar daquela mulher. A altura era muito grande, era muito alto para chegar até lá, mas os bombeiros não desistiam. E tinha um bombeiro que ficou assim, inquieto com aquela situação. Ele fez de tudo e levou, botou a escada. Mas quando chegou, finalmente conseguiu alcançá-la, ela já estava desacordada, tinha inalado muita fumaça. Então ele pega aquela mulher e leva rapidamente para o hospital, e ela então sobrevive, passa uns dias ainda internada, e depois algumas pessoas vão lá e dizem assim: olha, você não sabe, você foi salva por um bombeiro, uma pessoa que não desistiu de você até o final, pegou você lá desacordada, trouxe para o hospital, fez de tudo. A mulher diz: uau, eu preciso agradecer essa pessoa. Quem é essa pessoa que me salvou? Quem é essa pessoa que fez tudo por mim? Eu preciso agradecer. Então ela vai e é apresentada a esse bombeiro, e ela tem a oportunidade de agradecê-lo, e ela agradece e diz: muito obrigado, se não fosse por você, eu nem sei se eu estaria aqui, e você fez de tudo, não desistiu, foi até o final, foi além, quando todo mundo disse que já não dava mais, você achou um jeito, muito obrigado. E o bombeiro ficou ali agradecido com aquilo, mas ele viu um olhar diferente naquela moça. E ali, depois daquele encontro de agradecimento, eles marcaram para sair uma outra vez, e depois um outro encontro. Então se apaixonaram, e de se apaixonar, eles começaram um relacionamento, e se casaram. E aquela mulher casou com aquele homem que tinha salvado ela. Adoração é isso, irmãos. Adoração não é só muito obrigado por ter me salvado das chamas. Adoração é quando eu caso com aquele que me salvou das chamas. Então uma coisa é dizer obrigado e muito obrigado, e eu vou viver a minha vida. Uma coisa é viver em completa devoção àquele que fez algo por mim. Os sábios, quando entram, o adoram. A Bíblia diz que eles o adoram com tudo que eles tinham. Eles se relacionam. O ministério de Jesus por muitos anos é patrocinado por isso. E eles trazem ali, eu quero trazer para você hoje a ideia disso, para que a gente saia daqui trazendo esse presente para o Senhor. Eles trazem ouro. Ouro é símbolo de realeza. Como que um menino envolto em faixas, que nasceu numa manjedoura algum tempo atrás, que não tinha nada, não tem um nome, não tem uma família rica, não tem dinheiro, nada, como um presente para um rei. Para aquele menino, aqueles homens sabiam, aqueles sábios testemunharam Cristo na sua primeira vinda. Quando ele havia se esvaziado da sua glória, nasceu humilde, num lar humilde, num berço de palha, cresceu pobre, veio como servo, veio como cordeiro, veio como ovelha muda, veio para morrer na cruz, veio para se fazer pecado por nós. Na sua primeira vinda, ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi surrado, preso, traído, xingado, pregado numa cruz. Mas o presente que eles trouxeram era um sinal da sua segunda vinda. Ele viria como um rei exaltado, como o Senhor dos senhores, como juiz de toda a terra, viria como leão da tribo de Judá, assentaria no trono, julgaria as nações, todo joelho estaria dobrado diante da sua grandiosa presença. Ele julgará as nações, ele julgará os ímpios, ele julgará a igreja, ele julgará os cristãos nominais, ele fará julgamento às forças espirituais do mal, ele julgará a igreja. Ah, meu irmão, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal do Rei Jesus um dia. Manifesta, se tornará toda a carne diante da sua obra. Como que você vê Jesus? Qual é o seu olhar do Senhor? Aqueles homens trazem ouro, porque eles não veem um menino fofinho, envolto no manto, com a sua mãe, sem poder fazer nada. Eles olham para ele e dizem: está aqui o Rei de toda a eternidade, o Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra. O que você faz revela o Jesus que você serve. O que você entrega revela o quanto você tem de revelação de quem é Jesus para você. Tem gente que não gosta muito do leão da tribo de Judá, prefere o leão de pelúcia da tribo de Judá. Ele não machuca, ele não faz nada. Você leva, põe em cima da cama, põe em cima da prateleira. Ele é até um leão bonitinho, mas ele não faz nada. Tem gente que não quer servir o Rei Jesus, prefere continuar com ele como um neném. Porque neném eu levo para onde eu quero.
Neném não tem muitas escolhas. Sou eu que carrego pela mão. Eu não sirvo o neném. Eu sirvo o Senhor dos Senhores. É Ele quem diz vai e eu vou. É Ele quem diz fica e eu fico. É Ele quem diz agora e agora. É Ele quem diz para, então eu paro. É Ele que manda. Ele é o Rei. A Ele, ei, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Esses homens trazem presentes que apontam para Jesus lá na frente, que não são preços no que estão vendo agora, mas conseguem enxergar aquilo que viria no futuro. Para você, meu irmão, chegar bem, terminar bem na sua vida, não se prenda àquilo que está acontecendo agora, porque essa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso da glória das coisas que estão por vir. Quantos estão entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Glorifique o nome do Senhor. Esse culto é para Ele, é a data de aniversário, estamos comemorando um presente para Jesus. Dê a tua adoração. Não se iluda com o cenário. Olha, além disso, preste atenção nessa palavra, porque talvez possa ser tarde. Ele é Rei da sua vida. Ele é o Rei do seu coração. Eles entregam ouro, apontando para a majestade de Jesus, mas eles entregam também incenso. Incenso aponta para o Senhor como sacerdote. Meu irmão, Hebreus 4, do 14 ao 16 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não temos um sumo sacerdote que não sabe nada a respeito de nós, meu irmão. Ele sabe o que você está vivendo. Tem gente falando: pastor, esse Natal, que alegria. Alegria para quem? Para mim não é. Eu estou vivendo tantas coisas que aconteceram comigo, tantas coisas que... Meu irmão, fique tranquilo, porque você tem um sumo sacerdote. Nesse Natal, você serve a um Jesus que não está só querendo quando você está alegre. Ele sabe onde dói o teu coração. Ele sabe o peso que você está carregando. Mas pastor, será que Jesus sabe? Eu estou com uma enfermidade. Ele foi moído pelas nossas iniquidades, transpassados pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós já fomos sarados. Ele foi abandonado, você foi abandonado. Talvez tenha gente falando mal de você, fala bem de você na frente, mas por trás está falando mal. Não fique preocupado. Ele sabe o que é isso. Ele sabe quando alguém te abandona. Ele sabe quando alguém trai você. Ele sabe a dor que é ser mal entendido, mal interpretado, rejeitado, esquecido. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece a tua vida. Ele sabe a tua dor. Ele é o teu sumo sacerdote. Quando você traz mirra, você está dizendo: Senhor. Quando você traz incenso, você está dizendo: Senhor, eu te adoro, porque o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo comigo. Ei, meu irmão, não sei você. Às vezes a gente tem uma visão de Deus tão distante, uma visão de um Deus tão longe. A gente está orando aqui e Deus não está ouvindo. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você: Ele escuta o teu clamor. Ele sabe a tua voz. Ele sabe as noites de sono que você sente sozinho. Ele sabe nesse medo que você tem sentido aí na sua casa, medo de sair, medo às vezes de sair do quarto, medo. Ele sabe o que é temer, mas Ele sabe também o que é vencer diante do medo. Ele sabe. Ele, como humano, passou por todas as tentações que nós passamos, mas Ele venceu todas elas, porque Ele é o nosso vencedor. Somos mais que vitoriosos por meio de Jesus, o nosso Senhor. Você tem um sumo sacerdote. Qual é o peso? Qual é a luta que você tem passado? Qual é o assédio do pecado que você tem vivido?
Você vai vencer porque Ele venceu. Ele sabe o que é ser tentado e não ceder, por isso é que você vai vencer, meu irmão. Ele sabe o que é passar por dores e sobreviver. Você vai sobreviver também. Você vai se erguer do meio dessa situação. Quando você traz incenso, você está dizendo isso para Ele. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele é o meu sumo sacerdote. Ele intercede pela minha vida. Enquanto eu estou aqui sofrendo, Ele está lá diante do Pai, dizendo: Pai, abençoa ele, abençoa ela, manda o teu Espírito, manda força. Meu irmão, eu não sei o que você precisa agora, mas você precisa de algo da parte do Senhor. Erga a tua mão para o céu, porque o Senhor está mandando agora. Manda força, manda sabedoria, manda destreza, manda cura sobre o corpo físico, manda graça, manda paciência, manda agora vigor, manda, Senhor, intercede. O Senhor intercede, Ele é o nosso sumo sacerdote. Se você precisa de algo, meu irmão, erga as suas mãos e adore a Ele, porque nesse momento Ele está intercedendo por você. Aquela resposta ainda vai vir, aquele problema vai se dissolver. Meu irmão, o Senhor é por você. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Ele é teu sumo sacerdote. Ele conhece as tuas dores. Ele sabe quando aquela pessoa fez algo para te ferir. Ele sabe o que é isso. Ele sabe exatamente. Você está sendo julgado, mal interpretado, mentiram a teu respeito. Eu não sei mesmo porque eu estou parando para falar essas coisas, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez estão mentindo, inventando coisas ao teu respeito. Ele sabe muito bem o que é isso. Ele sabe, e Ele venceu. E porque Ele venceu, você também vai vencer. Você tem um sumo sacerdote que guerreia as tuas guerras. Um Senhor que é Senhor sobre as suas vidas, sobre a tua vida. Ele sabe, se compadece das nossas fraquezas. Sabe o que a gente precisa fazer? Chegar diante do trono da graça confiante, para que a gente alcance misericórdia e graça, para que a gente seja ajudado em tempo oportuno. Eu quero te dizer, meu irmão, que o tempo oportuno é agora. Eu quero dizer que o tempo oportuno é agora, é agora. Esse tempo oportuno que Deus vai ajudar você é agora. Quantos precisam de uma ajuda de Deus? Eu quero dizer que o tempo oportuno de Deus é agora, é agora, é agora. O tempo de Deus para você é agora. E mirra fala do sacrifício de Jesus. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5:21 diz que Jesus se tornou pecado por nós e carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Quando Jesus estava pendurado naquela cruz, consumando a salvação para todo mundo, a Bíblia também diz que Ele sofreu dores terríveis no corpo, na alma, no espírito. Quando Jesus morreu, um homem chamado José de Arimateia pediu autorização para retirar o corpo, e que estava num estado deplorável. E aí ele e Nicodemos foram à noite e trouxeram 50 quilos de perfume para embalsamar. E os dois juntos enrolaram o corpo de Jesus num pano de linho comprido, cheio de perfumes. E esse era a mirra. Mirra era um composto que estava ali para poder, tinha um símbolo de longevidade. Mirra era um perfume que era usado na hora do sepultamento. Então, na primeira vez que Jesus veio, Ele foi envolvido com mirra. Aqueles sábios, quando chegam, já levam mirra para Jesus por conta do sofrimento que Ele teria que passar, para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Ele foi envolvido nessa mirra, cercado de sofrimentos. Aquele terceiro presente dos sábios profetizava isso, mas ouça, a Bíblia fala sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a segunda vez em que Ele virá a esse nosso mundo. E nessa segunda vez, irmãos, pode vir me ajudar já. Nessa segunda vez, a mirra não é citada. Olha que coisa interessante. Na primeira vez, os sábios apontam para o sofrimento que Jesus teria que viver. E Ele viveu mesmo e foi enterrado, envolto em lençóis cobertos de mirra, para tapar ali o cheiro de morte. Mas quando a Bíblia fala da nova vinda de Jesus, que está lá em Isaías, olha lá, abra sua Bíblia em Isaías 60.
Versículo 6 é uma profecia, um anúncio de algo que estava para acontecer. O profeta Isaías está falando agora da vinda do Senhor. Isaías 60, versículo 6. Diz lá assim, Isaías 66. Diz assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sabá, trarão o quê? Ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Ouro e incenso, cadê a mirra? Cadê a mirra nisso tudo? Isso é uma palavra sobre a segunda vinda de Jesus, está escrito: trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Ouro e incenso. Mas por que então a mirra não é mencionada? É porque nesse texto o profeta Isaías fala sobre essa segunda vinda de Jesus, que será em grande poder e glória sobre a terra. Então, nessa segunda vinda de Jesus não vai ter mirra para o Senhor Jesus. Na primeira vez ele veio, ele sofreu, ele colocou sobre si as nossas dores, carregou o nosso sofrimento, morreu na cruz para nos salvar dos pecados. Mas na segunda vinda de Jesus, Jesus não virá mais como servo sofredor. Na segunda vez ele vai aparecer como Senhor e Rei para a salvação de todos os que esperam nele. Amado, na primeira vez que Jesus veio, ele foi envolvido na mirra por sofrimento. E considerando que Jesus sofreu, foi por nós, foi por mim, foi por você que ele sofreu. Então, um presente que a gente pode dar para Jesus, que está hoje, a gente dá um presente para Jesus nesse Natal, uma porção da nossa própria mirra. Foi um ano sofrido, não foi? Foi um ano de lutas, não foi, irmãos? Foi um ano de guerras, um ano de coisas que você não entendeu, um ano de altos e baixos, um ano de perdas de pessoas, um ano de coisas, de injustiças que vieram até você, um ano que se a gente pudesse deletar da nossa vida, o Senhor tenha misericórdia de nós, mas esse foi o ano. Então que tal a gente pegar um pouco desse nosso sofrimento, daquilo que a gente viveu por amor a Jesus e por servir a sua obra, e oferecer a Jesus nessa noite? Porque ficarmos de braços cruzados se o maior homem morreu de braços abertos? Porque a gente vai viver preocupado com o luxo, com o conforto, com a vida de facilidade? O pregador Charles Spurgeon, ele disse num sermão: eu não ousaria usar uma coroa de ouro na terra onde o meu Senhor usou uma coroa de espinhos. Eu penso, irmãos, que se sofremos, devemos também sofrer um pouco por amor ao Senhor. A gente vive num país livre, com liberdade religiosa. A gente não passa pelo constrangimento de ser revistado por polícia, de ser preso se a gente estiver portando uma Bíblia na mão, ou de haver estado numa reunião de um culto secreto. Não, nós não sabemos o que é sofrer por amor a Jesus. Mas a gente deveria sofrer alguma coisa por amor a Jesus. A gente deveria. Talvez sofrer algumas horas de sono a fim de decidir orar mais e buscar mais ao Senhor. A gente não sabe o que é fazer isso. Sofrer talvez um dia de folga e fazer para Jesus um serviço extra. Abençoar a vida de alguém, ir ao encontro de alguém. Talvez uma hora de adoração ininterrupta trancada dentro do nosso quarto. Talvez um dia de visitação às pessoas que estão enfermas, que não podem sair, que precisam de uma ajuda. Gente que está oprimida, precisando de uma resposta. Talvez a gente poderia sofrer um pouco mais de fome e nos dedicar em jejum àquele que merece toda a nossa adoração. Sofrer mais para nos manter em pé na hora do louvor, ou de joelhos dobrados, ou de uma hora a mais de estudo da palavra na semana. Ei, meu irmão, esse é o tempo do recomeço. Se você tiver que sofrer, decida sofrer um pouquinho mais, sofrer por amor a Ele, para que Ele seja o tudo para você. Se você nunca pensou em sofrer para Jesus, eu quero que você guarde bem um versículo da palavra e eu termino com ele nessa noite de Natal.
Filipenses 1:29, você não vai encontrar isso um quadro de parede, num pôster, numa louça, você não vai encontrar isso num cartãozinho, numa caixa de promessa, você não vai encontrar esse versículo, porque ele diz assim, olha, porque foi dado a vocês o privilégio, não só de confiar nele, isso é, em Jesus, mas também de sofrer por ele. Foi dado a vocês o privilégio de sofrer por ele. Talvez na sua versão da Bíblia está assim, porque foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não de somente crerdes nele. No caderno de um antigo missionário estava escrito assim, ó: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então não existe sacrifício grande demais que eu não possa fazer por ele.